que é o Hospital Dia? Inicialmente pensamos em um serviço de reabilitação e suporte psicossocial para pacientes que chegam com uma demanda que necessitam de um acompanhamento intensivo, mas não tem um caráter específico de um internamento. Muitos até já saíram do internamento ou já passaram pelo ambulatório e vêm com a gente para poder dar esse suporte de reabilitação, tanto das demandas motoras e também das demandas sociais. Por isso é uma internação parcial, porque os pacientes chegam das 8 até as 16, não é um caráter intensivo como é a internação, e não funcionamos também finais de semana e nem à noite. Por isso, de segunda a sexta-feira. Lá nós temos a possibilidade de 3 modalidades de tratamento, que é o intensivo, que é de segunda a sexta-feira, o semi-intensivo, que são 3 vezes ou 2 vezes na semana, e o não intensivo, que é 1 vez na semana. Quando o paciente chega, temos um acolhimento que é realizado por um profissional, um técnico da área, aí pode ser o psicólogo, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, arteterapeuta, que faz essa escuta individual junto do paciente, junto com a família, para depois ser levado para a equipe e daí pensarmos qual será o encaminhamento daquele paciente dentro do nosso serviço. Se vai ser para uma demanda de intensiva, semi-intensiva ou não intensiva. Para pessoas também com limitações funcionais decorrentes dos transtornos mentais, né? Então, independente do transtorno, e lá nós lidamos com pacientes com diagnósticos de esquizofrenia, bipolaridade, depressão, dependência química. Depende de qual é o diagnóstico, mas contanto que tenha alguma característica de dificuldade de reabilitação sociofamiliar, dificuldade de reabilitação laboral, bem como de criação de rotinas e da vida pessoal. Essa é uma das principais características nossas para que o paciente possa vir a frequentar o nosso Hospital Dia. Então, qual o objetivo principal? Recuperação da autonomia funcional. Muitos casos de pacientes com algum tipo de transtorno psiquiátrico acaba tendo consequências. E uma dessas consequências é essa dificuldade na autonomia, retomar sua vida. Um simples ato, às vezes, de ir fazer uma compra no mercado, um simples fato, às vezes, de se dirigir à praça, ter um momento de lazer, muitas das vezes perde isso devido ao adoecimento, devido a todo o processo de adoecimento. Prevenção de crise. A crise é algo que nós sabemos que se o adoecimento mental, se não for tratado, nós sabemos que podem ocorrer diversas crises. Então, um dos objetivos do Hospital Dia é fazer com que essa crise não aconteça. E aí vem todo um trabalho nosso de prevenção de recaída, todo um trabalho de prevenção a essa crise. E caso haja uma nova crise, aí assim nós damos um outro direcionamento. Por isso que nós lá, vou falar um pouco mais na frente, nosso objetivo não é que seja um serviço substitutivo à internação. Hoje nós vemos que os CAPs, né, a ideia do CAPs é ser um serviço substitutivo à internação. O nosso Hospital Dia aqui não, é um serviço complementar, não só a internação, como também o ambulatório, a residência terapêutica e todas as outras possibilidades de tratamento que oferecemos aqui no Hospital Dia. Retorno às suas atividades rotineiras, e aí entra mesmo a questão do trabalho. Temos muitos pacientes que iniciaram o tratamento vindo para a internação, depois passaram para a modalidade de Hospital Dia, e isso afastado do trabalho, e lá nós fizemos todo um trabalho de readaptação desse paciente na sua vida social para depois se chegar nesse processo de readaptação laboral. E aí podemos seguir tanto numa perspectiva de redução ou mudança de acompanhamento, né, de modalidade de tratamento, intensivo, semi-intensivo, não intensivo, até que aquele sujeito possa ter condições de retornar às suas atividades no trabalho. E também a questão do convívio social. Muitos perdem principalmente o convívio social. E, na maioria das vezes, o próprio convívio social junto com a própria família, né, que há ainda, infelizmente, temos muito na sociedade um preconceito com a questão do sofrimento mental e também aquele paciente não se sente à vontade de estar frequentando os mesmos ambientes que os outros, como também isso acaba criando toda uma dificuldade da família de conviver com ele na sociedade.
Por isso que nosso objetivo principal no Hospital Dia é realizar uma adesão ao tratamento. Se conseguirmos fazer com que o paciente e a família reconheçam de que ele precisa ter uma adesão ao tratamento, que ele consiga reconhecer de que precisa daquele tratamento, falamos que nós conseguimos o nosso objetivo maior. Não é fácil fazer a adesão ao tratamento, não é fácil conseguir, porque existe muita dificuldade, na maioria das vezes, do paciente aceitar as medicações, muita dificuldade, às vezes, de se dirigir ao local de tratamento, cria-se todo um estigma, um preconceito, então tentamos quebrar tudo isso para fazer com que ele reconheça de que necessita daquela medicação, que necessita daquele acompanhamento com o psicólogo, com a terapeuta e com toda a parte da equipe, e fazer com que, a partir daí, ele consiga seguir a vida dele sozinho. E, para isso, temos uma equipe multidisciplinar, para poder dar conta de todos os aspectos que envolvem a saúde mental. Por isso nós trabalhamos em uma perspectiva de grupo, através de grupos terapêuticos e oficinas terapêuticas, além de grupos socioeducativos e assistência psiquiátrica. Lá, cada paciente é acompanhado pelo seu médico e sua equipe. A equipe, no caso, toda a equipe que faz parte do Hospital Dia. Eu vou falar um pouco mais na frente como é que é isso. Então, como eu falei, a proposta é de ser um serviço complementar e não substitutivo à internação. Temos alguns casos de um paciente de que já tinha 2 anos sem se internar e aí veio uma nova crise. Nesse processo desses 2 anos, trabalhamos com ele, desmistificamos com ele a ideia do que é o internamento. Porque, na maioria das vezes, cria-se toda uma ideologia e uma fantasia de um internamento. Então, desconstruímos aquela ideologia do internamento, o paciente reconheceu que estava em crise, que não estava dando conta de seguir o acompanhamento pela modalidade do Hospital Dia e nem pelo ambulatorial, e a partir daí ele próprio pediu para que pudesse fazer esse acompanhamento na internação. Como aqui na Olist nós trabalhamos sempre com internações curtas, de 15 a 30 dias no máximo, depende de cada caso, mas a nossa perspectiva é sempre de internações curtas, que o objetivo é sair da crise. Saindo da crise, há essa possibilidade de realizar esse acompanhamento no Hospital Dia. A quem se destina, né? Esse paciente que precisa dessa readaptação e esse suporte psicoemocional, paciente pós-crise. Nós não conseguimos dar conta do paciente em crise dentro do Hospital Dia, por isso desse direcionamento para a internação, sempre construído com a equipe, construído com a família também reconhecendo essa necessidade de fazer esse direcionamento. Controle das medicações, na maioria das vezes a crise ela vem porque não há um controle dessas medicações, o paciente começa eu estou bem, não preciso dar continuidade à medicação, então retira, vou me testar esse mês. E aí retira a medicação, e aí logo em seguida começa a aparecer os sintomas, começa a aparecer uma inabilidade de lidar com o próprio dia a dia, com suas próprias rotinas, com a família, e aí vem a crise. Então, lá temos o controle dessas medicações, o que toma de manhã, o que toma da tarde, um trabalho de psicoeducação também com esses pacientes, de reconhecer e saber quais são essas medicações que eles tomam, para que toma, para que serve, se tem efeito colateral, se não tem efeito colateral. E essas limitações funcionais ou dificuldade de reinserção e readaptação social, que aí vem no ambiente familiar, no ambiente laboral e no ambiente também educacional, que já temos um público de jovens de 17 anos até idosos de 90 anos. Então, não temos temos essa faixa etária de que podemos trabalhar no Hospital Dia. Aqueles pacientes que já saíram, já passaram pela atividade laboral, que já se aposentaram, como também aqueles que ainda vão adentrar a nova perspectiva de trabalho e também aqueles que já estão, que precisaram ser afastados do trabalho devido ao processo de adoecimento, até fazer com que eles consigam retomar o trabalho, retomar a sua atividade normal, a sua atividade de dia a dia e também da sua vida pessoal. Então, visamos a autonomia dentro de suas limitações. Após uma crise, não tem como a gente pensar que a pessoa vai, vou retomar minha vida como era antes. Não. Sempre depois de um processo de adoecimento, a pessoa terá que se reinventar de uma nova forma de como lidar no seu dia a dia. Porque a vida já não é mais a mesma. Precisa de um acompanhamento, precisa tomar medicações, precisa reconhecer suas limitações, que para depois daí ver como é que ela vai lidar com isso. Mas principalmente retomando sua autonomia.
e tornando-se responsável pela sua própria vida e bem-estar. Uma coisa é quando nós somos cuidados pelo outro, quando tem uma equipe que cuida da gente, e outra coisa é quando eu percebo que eu tenho que tomar conta, ser ativo do meu próprio processo, ser ativo do meu próprio tratamento, e lá nós fazemos com que cada um reconheça a necessidade de ser ativo no seu processo. O reconhecer que medicações toma, o reconhecer quais são as suas limitações, é um processo de fazer com que ele seja sujeito no seu dia a dia, né? E não ficar no lugar de doente ou no lugar daquele que precisa ser cuidado o tempo todo. E para isso, nós trabalhamos com 3 eixos de acompanhamento. O primeiro eixo é uma abordagem psicológica e psiquiátrica, onde, mesmo trabalhando com oficinas e grupos, nós percebemos cada um como singular, cada um enquanto sujeito, cada um com sua própria demanda. E por isso que temos psicólogos e psiquiatras fazendo o acompanhamento no Hospital Dia. Nós não realizamos psicoterapia dentro do Hospital Dia. Nós realizamos grupos psicoterapêuticos e atendimentos de referências, né? Para isso, trabalhamos de oficinas de informações, prevenções de recaídas, grupos psicoterapêuticos e grupos de medicações, que são grupos que estimulam eles a cada vez mais ficarem cientes do seu processo de adoecimento e cientes também do seu processo do que precisa fazer daqui para frente. Uma abordagem psicossocial cuida da socialização do paciente através das oficinas terapêuticas, promovendo o desenvolvimento de sua capacidade psicomotora e reconstrução de suas rotinas. Porque uma das primeiras coisas que se perde no processo de adoecimento é a rotina. O acordar, o escovar os dentes, o tomar a medicação, ou o comer, fazer seu processo de higiene pessoal, o ir trabalhar, o deixar de vir. Um caso depressivo, por exemplo, a pessoa quer ficar deitada o dia inteiro, não tem estímulo, não tem vontade, não tem desejo de realizar nada. Então perde-se a rotina do dia, para de sair, para de ter contato social. Então uma das oficinas é tentar trabalhar, retomar essa autonomia, retomar essas rotinas. Aí nós trabalhamos com oficina de memória e atenção, porque também afeta um dos comprometimentos do adoecimento psíquico é a cognição, memória e atenção. As oficinas de atividades manuais, trabalhar coordenação, trabalhar lateralidade, trabalhar psicomotricidade, dentre vários outros. Grupos de reabilitação psicossocial, o psicodrama, oficinas de culinárias e saídas terapêuticas. Mais na frente eu vou falar sobre essas saídas terapêuticas, que é uma das nossas ênfases no nosso trabalho. Porque se um dos nossos objetivos é a ressocialização, é o trabalho de readaptação do ambiente social, então é importantíssimo que nossa terapêutica não fique fechada em 4 paredes, que a gente possa ir para a sociedade, possa ir para o lugar realmente onde cada um convive, que é o mundo. E o nosso eixo de abordagem corporal, que aí, né, promover a consciência e o cuidado com o próprio corpo através de atividades artísticas e de expressão corporal. Aí nós temos a arte-terapia, musicoterapia, relaxamento, fisioterapia, acupuntura, um grupo de nutrição, tudo que envolve também essa parte corporal, a autoimagem, o lidar com o próprio corpo, né? E aí como é feita a execução do trabalho, né? A ideia de que quando cada paciente chega e realizamos esse acolhimento, a ideia é nós construirmos um projeto terapêutico individualizado, um projeto terapêutico singular. Nós vamos escutar a demanda desse sujeito, saber como foi o processo de adoecimento ao longo do tempo dele e o que nós podemos oferecer para ele ali no nosso serviço. Que para isso nós trabalhamos com o técnico de referência. Cada profissional lá no Hospital Dia, ele é técnico de referência de uma quantidade X de pacientes. É ele que vai realizar esse plano terapêutico singular, que vai ver quais serão as oficinas que aquele paciente irá frequentar, quais serão as oficinas que aquele paciente poderá se beneficiar, porque a ideia do Hospital Dia não é para passar o dia, a ideia não é vou para lá para passar o dia e de tarde vou para casa, não. O lá é um espaço de convivência, mas um espaço de convivência terapêutico. E a ideia do técnico de referência é dar esse direcionamento tanto para a família quanto para o paciente. Porque a família também vai ter um papel fundamental nesse processo.
Porque nós sabemos como ele age dentro do hospital dia, mas não sabemos como ele age dentro de casa, como é que é o final de semana, como é que é a noite. E o técnico de referência que vai ser esse mediador nesse contato também de tentar trabalhar as dificuldades, de tentar trabalhar ele no social, na vida lá fora. Por isso que a família é o elo entre o profissional de referência e o paciente, né? E nossa rotina? Geralmente os pacientes chegam às 8h, e aí tem o técnico de enfermagem que faz, né, a aferição dos sinais vitais, dá a medicação, e logo em seguida nós usamos muito lá no nosso hospital dia o território. Nós mapeamos, ali nós ficamos na Pituba, na Rua das Rosas, e mapeamos todo o território. Que a ideia do nosso tratamento não é ficar preso dentro da unidade lá do HD, e sim sair para esse território. Então fazemos uma caminhada com eles, além da função terapêutica ser do alongamento, de trabalho, de poder sair, de poder chegar na praça, né, poder fazer algumas atividades, mas também de eles poderem se sentirem dentro do espaço, dentro da comunidade. E logo em seguida que eles retornam, nós começamos as oficinas e os grupos terapêuticos. Geralmente são oferecidos 2 a 3 grupos terapêuticos por turno, manhã e o da tarde. Tem o almoço no horário de meio-dia e no turno da tarde aqueles que tomam medicação, realizam, tomam essa medicação e depois voltam para o grupo da tarde. Mas claro que tem o horário também, do horário da convivência, o horário também que eles descansam, que é nesse intervalo de 12 até 1h30, 2 horas. 2 horas da tarde, 14 horas, depende do dia, né? E com isso, depois, logo em seguida, eles vão para casa às 16 horas e retornam no dia seguinte, aquele que depende da modalidade terapêutica. Para isso, nós potencializamos as atividades externas, né? Porque se nós falamos que nós somos um serviço que vai para além dos muros, para além de ficar nas instalações do nosso hospital dia, nós verificamos que tínhamos tido um ganho significativo nesse trabalho de ressocialização quando nós saíamos, quando nós, além de fazer essa caminhada, nós fazemos também essas que chamamos de atividade externa, é que cada mês escolhemos um lugar junto com os pacientes para frequentar. Então, ir à praia, museu, cinema. E temos um caso interessantíssimo, que é uma paciente que tinha mais de 50 anos, que ela sempre morou aqui em Salvador e nunca tinha ido à praia. Sempre via a praia por foto, por televisão. E o primeiro contato dela com a praia foi algo assim totalmente emocionante, né? Porque nunca tinha pegado na areia, entrado no mar, e foi uma experiência riquíssima. Até o fato de uma coisa super simples, que é ir no mercado comprar, né, pegar o dinheiro e comprar. Sempre era a família que ia, comprava para ela. E ter essa possibilidade de construir essa autonomia, de construir ela, retomar essa vida enquanto sujeito, de ela poder ter o dinheirinho dela, poder comprar, isso foi algo significativo que deu um lugar para ela de sujeito no mundo. Né? Exemplos pequenos, mas temos vários outros exemplos. Então, já fizemos passeios, conhecer a cidade de Salvador, conhecer museu, Pelourinho, praia, ir para um hotel fazenda, fazer o São João no hotel fazenda. Então, várias atividades que normalmente as pessoas fazem com suas famílias no dia a dia, né? Geralmente essas pessoas estavam afastadas dessas atividades que são feitas junto com a família, devido mesmo a todo o processo de não ter condições psíquicas e emocionais para poder estar frequentando essas atividades. Então, por isso que o território não é apenas ir para passear, para se divertir. Nós fazemos um uso terapêutico do território, um uso terapêutico dessas saídas, dessas atividades externas, porque ali nós resgatamos memórias, nós construímos nossas novas memórias para o paciente, fazemos com que ele esteja inserido na comunidade, esteja inserido em um mundo que era totalmente desconhecido para alguns e esquecido por outros que tinham ido e deixaram de ir devido a esse processo. E aí também, a cada caso, como nós olhamos singular, nós oferecemos também essa modalidade de tratamento que é o acompanhamento terapêutico. O acompanhante terapêutico é aquele profissional que identifica uma necessidade singular naquele paciente que precisa, além desse acompanhamento do hospital dia, precisa nos finais de semana, à noite ou qualquer horário do dia, realizar um trabalho mais individualizado com aquele paciente. E esse trabalho individualizado vai potencializar que ele possa retomar sua autonomia e sua vida no dia a dia. Então, o acompanhante terapêutico pode fazer com que aquele paciente vá para um lugar que ele sempre quis, teve vontade de ir e nunca teve essa possibilidade, que ele possa retomar esse lugar de que, não, agora eu quero construir isso, quero retomar isso,
Tivemos um caso de um paciente que viveu a vida toda viajando super bem e depois que começou a adoecer se afastou de todas essas rotinas que ele fazia. Viajava uma vez ao ano, fazia seus passeios e com acompanhamento terapêutico ele pôde retomar essas atividades, essa rotina que ele exercia e fazia sempre na sua vida, né? Além de outras possibilidades. E também a terapia ocupacional domiciliar, que temos terapeutas ocupacionais lá no serviço que oferecem esse serviço de terapia ocupacional para aquele caso de reabilitação, não só física e motora, mas também com essa parte psicossocial. E hoje, essa é a nossa equipe, né? Ali tem psicólogo eu e Marcelo Magnelli, que é o outro psicólogo, Dr. Gordilho, que é o médico responsável, mas lá cada médico que encaminha o paciente para o hospital dia, esse médico ele é a referência do seu paciente, não é Dr. Gordilho, o Dr. Gordilho é referência de lá. Enfermeira temos Thaís Brito, técnico de enfermagem Kleber e Fábio, terapeutas Itatiara e Lívia, acompanhante terapêutico, né? Todo mundo lá, Tatiara, Lívia, Nádia e Nara, fazem o acompanhamento terapêutico. A fisioterapeuta Cleide, arteterapeuta Nara Jane, musicoterapeuta Nádia, farmacêutica Maria do Carmo e nutricionista Joyce. Hoje é a nossa grade atual de profissionais que fazem parte do nosso hospital dia. Além de cada técnico, nós chamamos de técnico, né? Além de cada técnico desse realizar suas oficinas, seus grupos terapêuticos, eles fazem esse acompanhamento individualizado de referência de cada paciente lá. Essa é a nossa área externa, a entrada do hospital dia. O consultório para as consultas individualizadas com o técnico de referência. Aqui uma área de convivência. Aí também. Uma sala de espera. O refeitório, que também serve para realizar outras atividades terapêuticas. A sala de artes, que também é feita para... A gente faz um uso múltiplo das salas para grupos terapêuticos, grupo de arte e outros grupos. Uma sala de informática e de leitura. A sala de musicoterapia. Sala de TV. Uma sala de jogos, que temos também um trabalho da diversão, do lazer. E também temos o salão de beleza, que eu não pude trazer a foto, né? Que aí nós trabalhamos a autoimagem, a estima, entre outras coisas. É isso. Obrigado.